dia e paz do Senhor a todos os que professam crer no nome do nosso Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Irmão, quem vos fala é o irmão Kevin, do canal Palavra com Fé. Irmãos, esse canal veio no intuito de compartilhar com os irmãos as experiências que Deus, por sua graça e misericórdia, me concede e as suas visões. Amém? Mas antes de eu compartilhar essa visão que Deus me deu, eu gostaria de vos abrir a palavra em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 não, irmãos, perdão. Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Em outras traduções vai dizer que o amor, e por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas por que é que Deus me direcionou a essa palavra? E o que essa palavra tem a ver, irmãos, com a experiência que eu vos tenho a dizer e a visão que o Senhor me deu? Sabemos que a palavra do Senhor é inefável, ela não erra e nem se engana. E que vivemos, e todos sabem, o tempo do fim. Mas ultimamente, há um tempo preocupado bastante o meu coração. Alguns meses atrás, irmãos, eu tive uma visão, que agora eu vos compartilharei. E vocês vão entender o que eu quero dizer, ou por que Deus me deu essa passagem. Irmãos, nessa visão aconteceu o seguinte: eu estava em uma cidade, parecia-me ser São Paulo ou Rio de Janeiro, eu não consigo me lembrar qual era a cidade, mas era uma cidade, uma metrópole. Quando de repente eu vi uma grande mulher, não sei quantos metros de altura ela era, mas ela era maior do que um prédio. E essa mulher, ela estava acorrentada, ela estava com corrente nas mãos e nos pés. Ela estava vestida de roupas finas, brancas, bem vestida. Era uma mulher extremamente linda, de uma beleza assim excepcional. Mas eu não compreendi naquela visão. Eu vi aquela grande mulher amarrada, então eu observei a cena e ela estava bastante furiosa, se debatendo, porque queria se soltar. Quando eu olhei à minha direita e vi como se um anjo gigantesco, quando de repente eu ouvi uma voz a dizer assim: soltem a mulher. E aquele anjo apontava para a mulher. E aquelas correntes que prendiam aquela mulher se quebravam. Quando essas correntes dessa mulher se quebravam e ela soltava os pés, ele dava a ordem: vá e faça aquilo que foi lhe ordenado a fazer. E essa mulher, irmãos, ela saía por esta cidade e ela ia devastando tudo. E por onde ela passava, o estrago ficava. E eu acordei na madrugada, apavorado, e fui buscar a compreensão da parte do Senhor. E o Senhor me revelou, dizendo que essa era a mãe das prostituições. O espírito maligno que atua na destruição de casais, principalmente com desrespeito ao povo de Deus, porque ela não respeitava etnia, religião, e ela era enviada da parte do próprio Deus para o castigo da população. E eu me questionava: e quanto a teu povo? Eu não obtive resposta. Deus não me falou nada a respeito disso. Me parecia algum tipo de sentença, algum tipo de castigo que Deus estava derramando sobre aquela cidade, sobre este país. E quando eu comecei a pesquisar e entrar mais a fundo na situação atual, e foi o que realmente eu tenho percebido isso,
Irmãos, a coisa está séria. Você, minha irmã e meu irmão, que tem o seu casamento com sua esposa, continue orando, irmãos. Continue orando porque o inimigo, ele está sem brincadeira, ele está destruindo tudo. Eu tenho contemplado homens que de Deus, homens que tinham uma família abençoada, famílias que eram estruturadas sendo destruídas, irmãos. Ministérios se acabando, mulheres que antes eram de Deus, se perderam por causa que perderam seus maridos porque foram traídas e agora estão perdidas e sem rumo. Mais do que nunca, povo de Deus, eu vos peço em nome do Senhor, levantem em oração, orem por seus relacionamentos, orem por suas famílias, orem por sua casa, clame a Deus, porque os tempos são maus e não podemos cruzar os braços e ficar sem fazer nada. Era essa visão que eu gostaria de compartilhar com o povo.